No UFC, o nocaute é a forma mais comum de se acabar com uma luta, e ele acontece quando um lutador consegue deixar seu oponente inconsciente após acertar algum golpe, podendo ser socos, chutes ou até mesmo joelhadas. E esses golpes são tão eficientes que fazem lutas que pareciam que iam durar diversos rounds acabar em poucos segundos. E por isso, se é algo que chama a atenção de todos nós, hoje falaremos sobre eles, os 10 nocautes mais rápidos do UFC. Jairzinho Rozenstruik vs Allen Crowder. O 10º lugar da nossa lista pertence ao lutador da categoria peso pesado Jairzinho Rozenstruik, que apesar do nome, não tem nenhuma ligação com o Brasil, além, é claro, de possuir o nome do furacão da Copa de 1970. Mas esse Jairzinho do Suriname passou longe do futebol, e é um sucesso mesmo no octógono, onde ele põe sua mão pesada para trabalhar e faz verdadeiras atrocidades acontecerem em seus adversários. Aliás, não é só pela mão pesada que ele é conhecido, mas sim por possuir uma capacidade enorme de nocautear seus adversários. Uma prova disso é que ele conseguiu o feito de, em 4 lutas, nocautear os 4 adversários que ele teve pela frente, e um deles chamou mais a atenção pela tamanha rapidez. A luta era entre Jairzinho Rozenstruik e Allen Crowder, uma luta muito esperada pelos fãs do UFC, pois eram dois atletas que estavam se destacando e tinham tudo para fazer um combate épico, mas a história não foi bem assim, e Jairzinho precisou de apenas 9 segundos para fazer seu oponente ir à lona, sem entender o que estava acontecendo, um feito histórico e que está na nossa 10ª colocação. James Even vs Terry Martin. James é um lutador de MMA norte-americano que competiu em 3 categorias, sendo elas o peso médio, meio pesado e pesado, ou seja, já dá para saber que o estilo desse lutador é extremamente bruto, ainda mais se levarmos em conta seus 1,88 de altura, que faz o lutador ficar ainda mais amedrontador. E ele foi o principal responsável da 9ª luta mais rápida do UFC. E esse combate foi com o também estadunidense Terry Martin, que após o início do 2º round viu seu adversário acertar uma joelhada voadora em sua cabeça e caiu ao solo sem reação. Após o golpe, o lutador ficou inconsciente por cerca de 3 minutos antes de ser removido em uma maca. Leon Edwards vs Seth Baksinski. Essa luta exemplifica muito bem o que é começar com o pé direito, pois foi isso que fez o lutador de MMA Leon Edwards. Esse britânico, que hoje é conhecido por ser extremamente vencedor com 19 vitórias e 3 derrotas, mostrou que iria se destacar quando pisou pela primeira vez no octógono do UFC, pois naquele dia ele enfrentou o estadunidense Seth Baksinski. Quer dizer, ele não enfrentou, na verdade ele passou por cima como um trator. Afinal, após o início da luta, Leon só precisou de 8 segundos para encaixar um golpe com a mão esquerda e fazer seu adversário ir à lona. Após isso, foi só finalizar o trabalho e garantir a vitória. Um combate que ficou na história do UFC e embeleza ainda mais o cartel de lutas do atleta. Makwan Amirkhani vs Andy Ogle. Outro estreante que fez bonito na sua estreia pelo UFC foi o finlandês Makwan Amirkhani, que teve pela frente Andy Ogle, um lutador que vinha de 3 derrotas e tentava um triunfo naquela noite para permanecer na organização. Mas as coisas não foram como Andy planejava, já que o final dessa luta foi bem diferente do que o inglês queria, já que Makwan estava inspirado, e logo no início da luta o finlandês correu em direção do seu adversário e acertou uma joelhada em seu rosto que o fez ficar tonto na hora. E após isso, o trabalho ficou fácil e logo o juiz interviu, dando a vitória para Makwan e também o recorde de fazer a 7ª luta mais rápida do UFC, com apenas 8 segundos de duração. Todd Duff vs Tim Hague. Agora imagine um combate entre lutadores pesando mais de 110 quilos, ambos possuindo mais de 1,90 de altura e os dois vindo de uma sequência de vitórias impressionante. Pois é, o mínimo que podemos esperar disso é uma pancadaria sem fim, com os lutadores exaustos com o decorrer da luta. Entretanto, a luta entre esses dois pesos pesados não foi como todos imaginavam que seria, e acabou virando um recorde no UFC.
pois no início do combate, Todd emendou uma sequência de socos em seu adversário, que foi suficiente para levar seu adversário ao nocaute em apenas 7 segundos de luta. Um caso histórico e que surpreendeu a todos que estavam presentes. Chan Sung Jung vs Mark Ominick. Quando essa luta foi anunciada, o canadense Mark Ominick era tido como favorito, pois apesar da derrota para José Aldo por decisão unânime, esse lutador tinha muito potencial para crescer na organização. Entretanto, ele tinha pela frente o zumbi coreano, que tem esse nome por sempre continuar lutando agressivamente, mesmo após receber duros golpes de seus adversários. Mas nessa luta, isso nem mesmo foi necessário, já que ao iniciar o combate, seu adversário tomou a iniciativa, e após ele errar sua investida, Chan respondeu com um soco no queixo de Mark, que o fez cair na hora, e assim, o zumbi coreano teve a chance de finalizar seu adversário de uma forma extremamente rápida, tornando esse combate um marco na história da competição, conseguindo o 5º lugar entre as lutas mais rápidas do UFC. Ryan Dimo vs Anthony Parosh. E olha mais um estreante no UFC que veio parar aqui nessa lista. Parece que eles são inimigos do entretenimento e querem acabar logo com o show, pois esse foi mais um caso de uma luta que quem olhou pro lado acabou perdendo o que aconteceu. Pois no combate entre Ryan Dimo vs Anthony Parosh, as coisas se resolveram rapidamente de uma maneira que as pessoas não esperavam, pois Anthony já era veterano na modalidade e possuía um certo favoritismo para essa luta. Entretanto, esse favoritismo caiu por terra, assim como o favorito, visto que após um soco de Ryan Dimo, o veterano foi à lona inconsciente. E sim, um soco foi suficiente para Ryan derrotar o favorito desse combate e sair com a vitória em sua estreia. E em uma luta que durou apenas 7 segundos, a única coisa que os espectadores puderam aprender com ela foi que Ryan possui a melhor dança de robô do UFC. Terence McKinney vs Matt Frivola. Essa é a luta mais recente de toda essa lista, e ela aconteceu em 12 de junho de 2021, onde mais um estreante do UFC mostrou que não gosta de alongar muitas coisas e deu fim no combate de forma rápida, dando uma sequência de socos em seu adversário, que caiu ao chão e foi nocauteado logo após, e de uma maneira surpreendente e recordista, pois com apenas 7 segundos de luta, Terence conquistou a 3ª colocação no ranking dos nocautes mais rápidos do UFC. Mas uma curiosidade sobre essa luta é que logo após o nocaute, o vencedor foi comemorar subindo na tela do octógono. Até aí tudo normal, mas ao cair, ele acabou machucando o joelho, o que deu um gostinho amargo para essa vitória. Duane Ludwig vs Jonathan Goulet. O combate entre esses dois atletas parecia mais uma luta comum do peso meio-médio, que não iria ter nada de especial, mas os esportes tendem a nos surpreender, e foi o que aconteceu nesse caso, visto que o azarão da noite acertou um golpe espetacular em seu adversário, que fez ele apagar e ir de cara à lona. E após esse soco, o juiz não poderia deixar esse combate continuar e interviu rapidamente, dando a vitória ao estadunidense Duane e estabelecendo o recorde da 2ª luta mais rápida de todos os tempos, com a duração de apenas 6 segundos, algo que ninguém esperava. Jorge Masvidal vs Ben Askren. Jorge Masvidal não é famoso apenas por ser um lutador de MMA, pois ele ficou famoso e chegou ao UFC pelo motivo dele estar envolvido em brigas de rua, onde não existem regras, apenas pura pancadaria, e mesmo sendo jovem, ele era um dos melhores, e assim, ele entrou em sua primeira organização para seguir carreira com as artes marciais. E hoje, ele está prestes a chegar aos 20 anos de carreira, com 35 vitórias e 15 derrotas em seu cartel de lutas, e uma delas se destaca das demais, pois no dia 6 de julho de 2019, estavam no octógono Jorge Masvidal e o estadunidense Ben Askren. Esse, por sua vez, havia provocado Jorge, dizendo que ele não teria nenhuma chance de ganhar, o que fez o lutador ficar furioso e protagonizar a luta mais rápida da história do UFC.
já que após o juiz dar início ao combate, Jorge pegou o impulso e acertou uma joelhada em cheio na cara de Ben Askren, que simplesmente apagou. Masvidal ainda fez questão de dar 2 socos na cara do seu adversário para garantir, e assim, após apenas 5 segundos a luta já havia acabado, levando a plateia ao delírio e deixando claro que é melhor nunca provocar o inimigo, pois o final pode ser trágico. Mas e aí, gostou de conhecer essas lutas que não chegaram a durar 10 segundos? E para você, qual foi a mais brutal delas? Comenta aí! E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!